Graça e paz, queridos e amados irmãos, ao alcance da nossa transmissão, nisso que seria a nossa antiga escola bíblica dominical, e nós estamos trabalhando nesses últimos domingos sobre o nosso material de discipulado chamado Leite e Mel. São aulas de aconselhamento para o início da caminhada cristã. O ideal é que pelo menos 24, 36 horas após a pessoa tomar a decisão de seguir a Cristo, um discipulador ou conselheiro comece a se encontrar com ele e vá fazendo essas aulas que são os passos básicos para ele crescer e amadurecer bem e cultivar uma vida verdadeiramente abundante. E são 10 aulas e hoje nós faremos a 10ª. E aqui estamos usando um estilo, ao mesmo tempo que eu dou a aula para os alunos, através da transmissão, eu também estou treinando os discipuladores, os conselheiros que vão estar ministrando individualmente essas lições. O objetivo aqui também é um treinamento. Então você pega aquela revistinha Leite e Mel e nós vamos nos treinando. A lição 10 é a vida vitoriosa. Os objetivos dela é, na verdade, recordar todas as aulas anteriores. A aula 10 é um apanhado das 9, com umas boas aplicações de todas elas, né? E também fazer uma apresentação bem sistematizada dos elementos que compõem uma vida verdadeiramente vitoriosa. Todo mundo quer se dar bem, todos nós queremos que a vida cristã seja maravilhosa e a gente obtenha muitas vitórias. Então, sistematicamente, como se faz isso? Quais os passos que um cristão, especialmente um novo convertido, precisa dar para ser um vencedor, ter uma vida cristã vitoriosa? E uma revisão, nós sugerimos rever com o novo convertido o caderno de anotações de estudo devocional. É uma prática que nós trabalhamos para implantar e fazê-la criar raiz na vida da pessoa o quanto antes na caminhada cristã. Se ficar velho de casa, depois de muitos anos de batizado e querer implantar um sistema devocional é muito mais complicado. Então, se ele começar a praticar isso logo de início, então, na primeira aula, a gente já sugeriu ele separar um caderno ou uma caderneta para ir anotando os devocionais e manter também ali uma agenda de oração. Então, todas as aulas, a gente dá uma revisada nessa caderneta para ver como está indo isso, né? E também trocar experiência, trocar figurinha os dois, sobre as coisas que tem aprendido com Deus, no estudo da palavra, na meditação e nas suas próprias experiências, tanto de discipulado quanto do discipulando como do discipulador, né? Também nessa revisão a gente vê o que ele já conseguiu fazer em termos de preparação para dar o seu testemunho pessoal. Foi a aula passada, sugerimos como ele começaria a escrever e fazer um esboço básico e depois ir desenvolvendo as ideias. E então, uma semana depois, vamos ver como é que isso está indo, né? E trocar sugestões que sejam valiosas, para ele não só continuar a trabalhar nesse testemunho, mas também no desenvolvimento da sua vida cristã. E havendo dúvidas, é hora de tirá-las, de saná-las numa boa conversa. A lição de hoje, a vida vitoriosa. Nessa lição, que é a última dessas 10 aulas de aconselhamento, elas foram aulas programadas, que nós apresentamos, e nessa de hoje não haverá, não será abordado nada absolutamente novo. Todo o conteúdo da lição de hoje nós já vimos nas lições anteriores. Mas o nosso objetivo aqui é fazer um estudo resumido das verdades estudadas nas aulas anteriores e reforçá-las. Agora que ele já ganhou mais experiência, então ele vai entender melhor os conceitos e
ao revisá-los. É importante que o novo convertido compreenda que todas as verdades que está aprendendo, né, elas estão relacionadas umas com as outras, né? São 10 aulas com 10 assuntos distintos, mas não são assuntos soltos, eles se interligam. E é a prática dessas 9 verdades ensinadas até aqui que faz a 10ª, que é uma vida vitoriosa, né? Então, esta aula representa, né, uma série de elementos que devemos possuir para nos qualificarmos como cristãos, conforme o Novo Testamento nos ensina. É bom também adotar a mesma atitude de Paulo, né, com a repetição do ensino. Aos Filipenses 3:1, ele disse: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Isso é Filipenses 3:1 na corrigida, né? Nova versão transformadora. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Ou seja, está repetindo, né? Faz com que a pessoa pegue os conceitos. Alguém disse que no futuro nós seremos mais lembrados pelo que nós repetimos do que pelo que nós ensinamos. Então, vamos repetir, vamos insistir até que as verdades se fixem nas pessoas. Elementos que nós vamos verificar, que vai nos manter e nos dar uma vida de vitória. Primeira coisa, certificar-se de que estamos em Cristo. Essa lição, inclusive, aliás, essa revista, esse material, nós só recomendamos que um membro da igreja, um discipulador, faça com alguém se tiver convicção que a pessoa realmente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e entendeu isso. Às vezes a pessoa está interessado, está frequentando a igreja, participando dos cultos, mas ele não entregou a vida para Cristo e não está disposto a fazer. Então essa lição aqui não deve ser aplicada para ele, porque ela foi feita para uma pessoa que aceitou a Cristo, quer mudar de vida e quer crescer espiritualmente. Se a pessoa está gostando de frequentar a igreja, está gostando de participar dos cultos, mas ainda não tomou uma decisão e não quer tomar, ou está empurrando com a barriga para frente, nós temos que trabalhar ele com um material que a gente chama de pré-evangelismo. Estudos bíblicos que vão levá-lo a aceitar Cristo. Aí o dia que ele fizer isso, a gente começa a leite e mel. Senão, nós vamos apenas perder tempo, porque não vai funcionar esse material. Então, a primeira coisa é certificar-se de que ele está em Cristo, que nós estamos em Cristo. Todo novo convertido deve procurar ter certeza da sua posição em Cristo, ou simplesmente falando, certeza de salvação. Se ele tiver alguma dúvida acerca de sua salvação, será impossível crescer espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa só cresce espiritualmente se ele nascer espiritualmente. Como é que alguém não nasceu vai crescer? Como é que alguém vai crescer espiritualmente se ele não nasceu espiritualmente? Então, por isso, a gente verifica isso na primeira entrevista com ele e certifica nas próximas aulas se ele está realmente entendendo de que é que estamos falando. Se não, abandona esse material e começa outro, para você não perder o seu tempo. Você vai criar uma pessoa religiosa e não um convertido. Muito bem. A bendita certeza da vida eterna e do perdão dos pecados são elementos básicos de uma vida cristã abundante. Se ele não experimentar isso já no começo, depois ele não vai conseguir e vai achar que a vida cristã é uma enganação. Eu estou lendo na Bíblia, as pessoas estão me falando, mas não funciona para mim, né? Então, se necessário, será bom repassar os pontos acerca dessa certeza. Foi a lição número 1, certeza de salvação, né, relacionadas na aula de aconselhamento 1. E ali deve expor e explicar bem, por exemplo, o versículo de 2 Coríntios 13, 5, que fala: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos,
Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O fato da pessoa estar na igreja não significa que ele está convertido. Às vezes a gente fala com alguém sobre ser cristão e fala, eu vou na igreja. Frequentar a igreja, gente, não é ser novo, nascido de novo. Não é ser salvo, não é pertencer a Deus. Né? Há muitas razões que levam as pessoas a frequentar igrejas. Então, nós estamos fazendo discipulado, ou seja, estamos pegando uma pessoa e tornando ela um discípulo de Cristo. O primeiro passo para uma pessoa se tornar discípulo de Cristo é ele receber a Cristo como Senhor e Salvador. Né? Na nova versão transformadora, 13:5 de Coríntios, 2 Coríntios, examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Né? Então, confirmar a certeza de salvação. Segundo, ter constância na oração e no momento devocional. É a lição 2, né? Como já exemplificamos, né, a oração e o momento devocional são fatores importantes para uma verdadeira comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus sem oração, né, e devocional. Devocional inclui a oração, a leitura da palavra, a meditação, né, a intercessão pelas outras pessoas, a contemplação, né, jejum e outras práticas de disciplina, né, diferentes espécies de louvor e de adoração. Isso faz desse tempo devocional um elemento importante para difundir a comunhão com Deus e ela crescer. Então, é essencial que ele cultive o hábito de observar, né, essas coisas diariamente. O tempo devocional e a oração deve ser uma coisa diária. Elas, né, se desenvolverão grandemente se ele tiver o caderno de anotações e utilizá-lo devidamente, bem como a lista de pedidos de oração. Então, mesmo que a pessoa não seja muito chegada em ler e escrever, essa prática no início da caminhada dele é importante para ele ganhar disciplina em fazer devocional. Com o passar do tempo, ele pode adaptar isso ao seu estilo de vida e de aprendizado. Né? Tem pessoas que aprendem apenas ouvindo, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem vendo, tem pessoas que aprendem lendo e fazendo, outros aprendem vendo e alguém acompanhando. Então, cada um vai desenvolver o seu estilo, mas no início tem um basicão que vale para todo mundo. Então, fazer essa caderneta de oração e de devocionais ajuda qualquer pessoa, né? Com exceção se for uma pessoa que não tem alfabetização. Aí a gente faz isso de forma oral. Ajuda ele a fazer isso oralmente, sem ter que escrever, sem ter que fazer anotações, mas de maneira que seja uma prática. Eu conheço muitas pessoas que se converteram, não sabiam ler, nunca aprenderam a ler, mas ganharam um amor muito grande pela palavra de Deus e não perde a oportunidade de aprender. Qualquer pessoa que chega na casa dele, que sabe ler, ele já dá a Bíblia e fala, lê para mim. E às vezes quando ele acha um texto interessante, ele manda anotar. E eu já vi pessoas excelentes de evangelismo só usando os versículos que ele mandou colorir. O pecador chega na casa dele, ele manda o cara ir abrir na Bíblia e lendo aqueles versículos que está colorido. E vai agora acha aquele, acha aquele. Então é uma questão de dedicação e de querer crescer espiritualmente. O fato da pessoa não saber ler, por exemplo, não é nenhum impedimento para ele crescer espiritualmente. Em conhecer a palavra de Deus, em amar a Deus, em evangelizar e ensinar a palavra de Deus, né? Inclusive essas pessoas, elas desenvolvem a capacidade da oralidade muito melhor do que a gente que sabe ler. Porque a gente que sabe ler, você sabe que você anota, qualquer hora você volta lá e vê, você não precisa, né? Você faz uma colinha, está tudo bem, mas ele não, ele tem que depender da memória, então ele aprende porque tem que ficar decorado, porque ele não vai saber ler, ele não vai poder rever isso a qualquer hora. Então, eles têm essa capacidade melhor do que a gente. Então, se você pegar um novo convertido que não sabe ler, você só tem que se adaptar, mas ele vai aprender sem problema nenhum. Muito bem.
Então, se for necessário, nós podemos recordar as aulas de aconselhamento 2 e 5. A 2 é a vida devocional e a 5 é aprendendo a orar, né? Dá uma voltada lá e revisa com ele essas orações. E nesse revisão aqui de ter constância na vida de oração e no momento devocional, você pode enfatizar, né, os seguintes versículos. 2 de Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Na Nova Versão Transformadora, esse mesmo versículo diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. O que Pedro chama aqui de leite espiritual é os ensinamentos básicos, simples da Bíblia. Os primeiros que são importantes para o estágio de vida que ele está. Tá? Então, a Bíblia toda ela é alimento, mas para um novo convertido tem determinados versículos, determinadas verdades que ele precisa aprender agora. Futuramente ele aprende outras. Também Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças, ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a versão corrigida. Na Nova Versão Transformadora, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, esses versículos são muito bons nessa fase. Terceira verdade: ter constância na comunhão com outros cristãos, né? A nossa igreja Batista Monte das Oliveiras e a maioria das igrejas evangélicas, digamos, mais históricas, mais bíblicas, nós enfatizamos que é muito importante a comunhão entre as pessoas. Não existe para nós cristão isolado. Você fica na sua casa, você assiste pela televisão ou pelo celular, né? E manda o seu dízimo pela conta bancária que está ali, você já faz hoje pelo próprio aplicativo. Então eu não preciso ir na igreja, dá trabalho ir na igreja, e depois chega lá, a gente vai ver coisas que a gente não gosta, isso faz parte do próprio processo de crescimento. E nós somos um corpo, e um corpo, as juntas e os membros estão todos interligados. Então, para nós, desde novo convertido, nós temos que incentivá-lo e enfatizar a importância dele ter constância na comunhão com os outros cristãos. O novo convertido deve entender a grande importância da comunhão com outros cristãos e do seu desenvolvimento numa igreja local. Geralmente, um cristão isolado dos outros, ele se acaba esfriando espiritualmente e é mais facilmente derrotado, pelas dificuldades da vida. O crescimento espiritual recebe um forte impulso na comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. Talvez seja útil rever o papel da igreja que nós apresentamos na aula de aconselhamento número 3, chamada Integração numa Igreja. A igreja tem um papel muito importante e naquela lição isso foi ensinado muito bem. Se precisar, volta lá e rever com ele, esses elementos. Podemos também salientar para ele, nesse item da importância da comunhão e da integração numa igreja, versículos como Hebreus 10, 24, 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na Nova Versão Transformadora,
Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o fim, que o dia está próximo, o dia da volta de Cristo. Então, estimular a estar junto, a ter comunhão, a fazer boas coisas, boas práticas, e estando num grupo, num corpo local, isso facilita. 4, certificar-se de que está cheio do Espírito Santo. É muito importante que o novo convertido certifique-se, tenha a garantia de que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa expressão foi usada em todas as 9 lições até aqui, e vai ser falada em praticamente todos os itens dessa lição. Não existe um cristão vencedor, vitorioso, de vida cristã abundante e contagiante, sem ser cheio do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é a fonte de todo o poder para a nossa vida, e também das transformações que nela vão se passar. É o Espírito Santo que produz mudanças nas nossas vidas. O texto de Efésios 5,18 ensina claramente que a plenitude, ou ser cheio do Espírito Santo, é um processo contínuo. O texto fala, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na Nova Versão Transformadora, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. O verbo enchei-vos significa realmente sendo cheio, ou seja, continuando cheios. Tem uma ideia, no grego eles chamam de presente contínuo. É uma flexão verbal que nós não temos em português. O mais próximo que nós temos em português é o nosso gerúndio. Então aqui seria, o sentido mais próximo do original seria sendo cheios do Espírito Santo. Não é eu só estou cheio, eu estou sendo, eu continuo permanentemente sendo cheios do Espírito Santo. E repassar as condições para ser cheio. Na aula 4 nós falamos isso, sobre poder espiritual para a vida. A pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, ele deve querer, deve desejar, deve trabalhar por isso, e há umas condições espirituais que devem ser satisfeitas para ele ser cheio e permanecer cheio. Então, salientar para ele, explicar para ele, para o novo convertido, o fato de que nós somos cheios do Espírito Santo quando satisfazemos as condições bíblicas, que revela a vontade de Deus, e para que realmente sejamos cheios. E não apenas quando pedimos. Eu vou pedir para ser cheio do Espírito Santo. Jesus, me enche com o Espírito Santo. Ele vai encher, mas se eu não satisfazer as condições, isso vai vazar. Um dia depois, 2 dias depois, eu estou no mesmo lugar que estava antes, ou pior. Eu tenho que ser continuamente cheio, e para isso eu preciso satisfazer 3 condições. Primeiro, eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo. Não é, olha, em 1630 eu fui batizado com o Espírito Santo, que maravilha, que dia glorioso. Mas e de lá para cá? Eu tenho que desejar ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Eu levanto de manhã, ao acordar, eu já preciso do poder do Espírito Santo para vencer nesse dia. Então não é uma coisa semanal, mensal, no dia da ceia, não. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos desejar isso todos os dias. Segundo, nós precisamos nos entregar, nos render a Deus. Temos que provar nosso desejo de ser cheio, entregando a Ele o controle da nossa vida. Imagina você precisando que alguém dirija o carro para você, e você pede para ele dirigir, mas não sai do volante. Não adianta você insistir, dirige, cara, dirige, vai, dirige. Para eu dirigir, todos os nossos carros foram feitos para uma só pessoa estar no banco da direção. Se você quer que eu dirija, você tem que abrir mão. Não, mas eu não quero abrir mão, eu gosto dessa visão daqui. Então, não tem jeito.
para nós sermos cheios, dirigidos e controlados pelo Espírito Santo, ele tem que estar na direção. Ele tem que ter o controle, ele tem que ter o comando. E a gente tem que entregar isso, igual a gente entregou a vida para Cristo. A gente não chegou lá, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu confesso os meus pecados, admito que fracassei, tem misericórdia, escreva o meu nome no seu livro da vida e me aceita como filho. E toma conta da minha vida a partir de agora. Ok, você entregou o direito, agora é dele. Ele é o seu Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. Espírito Santo, sozinho não dou conta, não posso, não consigo. Eu vou fracassar todas as vezes e eu não quero. Por favor, aceita a minha entrega. Eu renuncio o direito de dirigir a minha vida. Se eu tentar interferir, me avisa, me dá um beliscão, me faz perceber que eu estou assumindo o controle. Permita, né, a sua vida estar consagrada o tempo todo para que o Espírito Santo tenha o controle. Se ele não tiver o controle, você não se mantém cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa é a purificação, né? O Espírito Santo entra na nossa vida para encher, para nos capacitar, nos habilitar, mas ele é santo, ele não se mistura com imoralidade, com sujeira, com pecado, com coisas erradas, né? Nós temos que nos manter puros, santos, e a gente faz isso admitindo quando erramos, confessando os pecados, né, pedindo perdão e fazendo os acertos necessários. E ele vai nos guiar a isso, ele vai nos convencer quando estamos agindo errado. Então, eu fiz um pecado, então agora nem vou orar para o Espírito Santo, porque eu estou com vergonha dele, e ele vai ficar fora de mim. Quanto menos você orar, e quanto mais você demorar para reconciliar e entregar a direção para ele de novo, mais complicado vai ficando a sua vida. Ele nunca deve sair dessa posição. E ele não sai a menos que você não queira se arrepender. Então, purificação é muito importante. Precisamos confessar qualquer pecado que ainda não tenha sido confessado. Se você confessar uma vez, está confessado. Você tem que exercer a fé. Não precisa confessar 2 vezes, a menos que não confessou direito. Ou você lembrou um novo elemento daquela mesma ação. Mas uma vez confessado, uma vez acertado, para Deus está acertado. Ficar repetindo, eu já pedi perdão 10 vezes, 15 vezes, 9 delas, 14 delas foram erradas. Deus não é surdo e Deus não esquece. A gente só faz isso uma vez, a gente age pela fé. Então precisamos confessar qualquer pecado que ainda não tenha sido confessado, como pré-requisito para sermos cheios do Espírito, pois Deus não enche um vaso impuro. E aí você pode usar Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo estava tratando desse assunto especificamente, mas qualquer coisa que suja, que mancha a nossa vida, não deve estar na nossa vida. Eu, por exemplo, Jason, estou com 61 anos de idade, eu nunca tive problema com bebida alcoólica, eu nunca fui alcoólatra, eu nunca bebi. Então, falar para mim, não beba, Jason, não me diz muita coisa. Mas tem outras coisas que eu me envolvi e que deu trabalho para me libertar. Foi uma obra de Deus na minha salvação e na minha santificação. Então, esse versículo sobre vinho, então não vou nem dar bola, não tem a ver, não é literalmente só vinho. Toda pessoa tem que tomar cuidado com bebida. Cada um sabe a sua área de fraqueza e nessa área você precisa depender do poder do Espírito Santo para superar. 5, aprender a vencer as tentações e o pecado. É preciso que o novo convertido entenda que as tentações não são pecado, mas apenas um impulso inicial para se cometer o pecado. A tentação é o primeiro empurrãozinho, né, ou chamar a nossa atenção para uma coisa que pode nos atrair e nos fazer errar. Ele deve saber, o novo convertido deve saber que Deus prometeu dar-nos vitória sobre o pecado se buscarmos nele o poder, né, e a libertação. Queremos ajuda? Então Deus tem como nos ajudar. O novo convertido deve entender também que ele sofrerá tentações. Jesus sofreu, Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, os cristãos ao longo do tempo sofreram, eu sofro, nós aqui da Monte das Oliveiras sofremos, todo cristão passa por tentações, sofre tentações e provações, e todos os que se converterem vão passar por isso. Não adianta prometer uma coisa que não existe
porque a Bíblia fala assim e a experiência mostra que sim. Então, ele precisa estar preparado para enfrentá-las. As tentações vêm a nós de 3 fontes: o mundo, a carne e o diabo. Né? O sistema de vida sem Deus, né, do mundo é altamente causador de tentações. As nossas tendências físicas e naturais, carnais, querem nos arrastar para as suas satisfações. E o diabo, por natureza, ele é tentador. Então, essas são as 3 principais. E todas as tentações vêm de um ou de outra dessa, ou da combinação de 2, ou até das 3. O diabo usa o mundo e a carne para fazer o seu serviço sujo. Né? E o mundo sozinho já tem um esquema pronto. A carne também, por si, já faz um bom trabalho para nos atrapalhar. Deus nos tem revelado em sua palavra como devemos encarar e superar as tentações, e o novo convertido precisa saber mais a respeito dessas verdades. Se ele sucumbir, né, se ele ceder à tentação e pecar, precisa saber como fazer a confissão para se livrar do pecado e da culpa imediatamente. Recordar as aulas de aconselhamento 4 e 6, a 4 é poder espiritual para a vida, e a 6 é obediência a Deus. Para vencer as tentações, nós temos que estar cheios, né, revestidos de poder do Espírito Santo, e dispostos e conhecendo como obedecer aos ensinamentos de Deus. Então, se ele precisar de mais informações, né, volta lá nas lições, estude elas, são muito boas, né, dá uma revisada com ele. E aqui nós podemos salientar os seguintes versículos. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Na Nova Versão Transformadora, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. 1 Coríntios 10, 13. Também podemos mostrar 1 de João 1, 9. Né? Esses versos estão naquelas lições lá. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na Nova Versão Transformadora, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. São bem semelhantes as duas versões. Sexta lição que nós estudamos, sexta verdade importante na vida vitoriosa: cultivar o hábito da obediência. Por que a obediência deve se tornar um hábito? Porque a gente não deve obedecer apenas quando for fácil, quando for gostoso, lucrativo ou conveniente. Obediência é uma prática contínua. Né? Então, tem que se formar o hábito de obedecer. Como já salientamos na aula de aconselhamento 6, obediência a Deus, é extremamente vital que o novo convertido cultive o hábito de obedecer a tudo que Deus lhe ordena e lhe determina. Isso está na palavra de Deus. Com disciplina e persistência, ele conseguirá criar o hábito de obedecer sempre à vontade de Deus. É bom observar que só conseguimos fazer dessa obediência um modo de vida quando seguimos os mandamentos de Deus, a despeito daquilo que possamos sentir. Se alguma coisa está me atraindo e eu estou gostando daquilo, e alguém falar, saia daí, é ruim que eu vou querer sair. Mas se a Bíblia diz que aquilo é errado e é pecado e vai me levar a cair, eu tenho que sair mesmo eu não estando gostando e nem querendo.
porque essa minha obediência vai salvar a minha vida, vai fazer com que eu evite de cometer algo que vai... a questão não é entristecer a Deus, é quebrar a nossa comunhão, o nosso relacionamento, né? Então, é uma necessidade, mesmo que a gente não sinta. Aqui nós podemos enfatizar 1 de João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, né? Na nova versão transformadora. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Sétima verdade, para uma vida vitoriosa, permanecer no centro do plano de Deus, no centro da vontade de Deus. Permanecer no centro do plano de Deus para a sua vida. Somente quando está conscientemente vivendo no centro da vontade de Deus, é que o cristão tem a vida plena e abundante que Deus promete aos salvos. Jesus prometeu: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para eu experimentar isso, eu preciso viver plenamente a vontade de Deus. Eu preciso estar sempre no centro da vontade de Deus. O plano de Deus para nós já vimos, né? É bom, é agradável e é perfeito, né? Em todos os seus aspectos. Então será bom recordar as condições para se conhecer a vontade de Deus, né? Que apresentamos na aula de aconselhamento 8. A aula 8 é discernindo a vontade de Deus. Então, se precisar, dar uma voltada lá e rever aqueles conceitos. Precisamos certificar-nos se o novo convertido está realmente resolvido, né, a saber qual é a vontade de Deus para ele, né, em todos os aspectos da vida. Né? Jesus deve ser Senhor da nossa vida em todos os aspectos. Deus deve ser prioridade, deve ser Senhor de tudo na nossa vida pessoal, nosso lazer, nossa família, nosso relacionamento social, profissão, carreira, né? Todas as coisas, né, devem estar no centro da vontade de Deus para a gente acertar e as coisas ir bem, né? Então nós precisamos nos certificar disso. Também aqui nós precisamos salientar o papel da paz de Deus na determinação de qual é o projeto, o desígnio, qual é a vontade dele, né, para nós. E apresentar alguns versículos que nos ajudam nisso. Nessa lição eu ensinei que quando a gente está orando e buscando a vontade de Deus, ou está tendo que tomar uma decisão, uma paz interior nos guia se aquilo é ou não a vontade de Deus. Então, a pessoa ele precisa aprender a cultivar e a discernir essa paz interior que determina se ele está indo no caminho certo ou não. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus, para a qual nós fomos chamados, né, deve dominar nos nossos corações. Na nova versão transformadora, permitam que a paz de Deus, que a paz de Cristo, governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Então, paz interior é um indicativo muito bom de que estamos no caminho certo, agradando a Deus. Oitavo, tornar-se uma testemunha eficaz, eficiente do Evangelho. Qualquer um que deseje realmente crescer em Cristo, precisa se empenhar no testemunho da sua fé, testemunhar do Evangelho de Cristo, o que a palavra de Deus fez na sua vida. Um bom modo de evangelizar é dar o nosso testemunho pessoal, como eu era, como Deus me alcançou e como eu estou feliz e o que eu estou experimentando agora. Então, esse depoimento pessoal é muito importante no evangelismo. Precisamos verificar se o novo convertido está preparando,
né, esse depoimento escrito, igual ensinamos na aula passada. Né? É um importante instrumento de trabalho. Também será bom que ele assista cultos e trabalhos evangelísticos. Né? Às vezes os cultos da igreja gira mais em torno de doutrinar os membros, e louvor e adoração e comunhão, mas de vez em quando ele precisa conhecer a veia evangelística e missionária da igreja. Né? Trabalhos que enfatizam a pregação do evangelho e desafiar as pessoas não cristãs ainda a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, ele precisa ler algum material sobre evangelismo, ele precisa participar de cultos, de ações missionárias, de trabalhos evangelísticos, para ele também perceber e ver a importância disso e ir se preparando para fazer. Há um material fininho, muito gostoso, de se ler, e muito sério sobre evangelismo. Eu estou até pensando em fazer uma live, talvez um domingo à noite, baseado nesse material. Chama Como Orar por Alguém que está perto de você e longe de Deus. É um material altamente eficiente. É um folheto, na verdade, um livreto muito bom. E se ele até quiser ler, né, e ele vai estar orando pelos familiares dele, né, como orar por alguém que está perto de você e longe de Deus. Se eu não me engano é da John Dawson. Do John Dawson, né, um dos fundadores de Jocum. É um material muito, muito bom, muito bom. Se alguém quiser ler, vale a pena. Ou incentivar o novo convertido também a ler. O conselheiro deve pessoalmente instruí-lo, né, nesse aspecto e até ajudá-lo nessas experiências. E aqui nós podemos enfatizar Atos 1:8, né? Mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Né? O evangelismo ser trabalhado aqui no local, mais adiante, em todas as ênfases. Ser testemunha, sereis minhas testemunhas. Então, todo cristão precisa testemunhar do evangelho, testemunhar da sua fé, e ele precisa saber disso o quanto antes. Né? E o Espírito Santo vai nos capacitar para isso. 9, aumentar o conhecimento da palavra de Deus. Ele precisa investir em conhecer muito a palavra de Deus. O crescimento espiritual está intimamente relacionado com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Né? Sem conhecimento da palavra de Deus, não há crescimento espiritual. Embora esse conhecimento por si só não produza o crescimento, por outro lado, os outros fatores citados, né, que nós falamos até agora, de todas as outras aulas, né, esses outros conhecimentos, né, esses outros fatores, com o conhecimento vai nos ajudar. E sem esse conhecimento, eles não produzem a verdadeira maturidade espiritual. Né? Então, para você obedecer, para você ser cheio do Espírito Santo, para você discernir a vontade de Deus, para você se integrar bem numa igreja, ter certeza de salvação, lidar com tentação, todas essas coisas você precisa de conhecimento bíblico. Então, quanto mais Bíblia conhecer, melhor. Então, é preciso que haja um bom equilíbrio na vida do novo convertido. Né? Oração, vida devocional, mas também leitura e estudo da palavra de Deus. Precisamos verificar se ele está recebendo instrução bíblica e está formando uma ampla base de conhecimentos com a leitura de bons livros. De vez em quando aqui nas aulas eu cito alguns bons livros. Um pedido que eu faço, é só um pedido, tá? Batista é muito livre, muito independente, e ele tem os seus direitos individuais que a gente preserva muito. Mas muito cuidado com esse excesso de materiais disponíveis na internet, no YouTube. Pregadores fantásticos que te prendem na tela, mas muita coisa que eles ensinam não são verdade, não são verdades absolutas, não são verdades verdadeiras.
às vezes são meros animadores de auditório, torna o sermão atrativo, assim, com temperinho de versículos bíblicos, e alguns até contêm doutrinas erradas. Então, muito cuidado, tá? Se você quiser ouvir bons sermões, de bons pregadores, converse com o seu discipulador, ou com o seu pastor, ou com cristãos mais maduros, quais são as boas indicações para seguir. Senão você vai acabar bebendo água suja, vai se intoxicar, depois você vai colocar em xeque o que você está aprendendo na sua igreja local, né, e vai viver em conflito, né, e isso é muito ruim. Então, dê prioridade aos ensinamentos da sua congregação, do seu pastor, do seu discipulador, do seu grupo de fé. E para outras opções, consulte. Tal pessoa é uma boa, eu ouvi, os sermões dele realmente são inspiradores, vale a pena. Então, muito cuidado. E algumas outras igrejas estão disponíveis na TV, no YouTube, para vender o peixe deles. Eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso de manter o programa para ganhar espectadores e arrecadar fundos, mas não vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Cuidado, muito cuidado, mas é uma recomendação, tá? O novo convertido deve começar a estudar, por exemplo, agora já estou partindo para uma coisa mais profunda, estudar, por exemplo, o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, né? Embora tecnicamente os salmos não são capítulos, cada salmo é um salmo, mas para efeito de livro a gente chama de capítulo. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, e a maioria absoluta de todos os versículos, a maioria absoluta, enfatiza a importância da palavra de Deus. Então, você estudar, né, minuciosamente, prestando bastante atenção ao Salmo 119, ali, né, você vai obter uma melhor perspectiva da importância da palavra de Deus na sua vida. Lá no verso 9, por exemplo, fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, né? Aliás, esse é o verso 11, né? O verso 9 é como um jovem vai guardar puros, né, no seu coração, observando de acordo com a palavra de Deus. E ele é todo cheio de preciosidades da palavra de Deus. E aqui salientar 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na Nova Versão Transformadora, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 2 Timóteo 3,16. 10º ponto, 10º e último ponto, viver pela fé. Talvez a coisa mais importante que podemos fazer por um novo convertido seja conseguir que ele deixe de se orientar pelos sentimentos e passe a dirigir-se por fatos. Palavra de Deus, as coisas que são verdades, né? Ele deve aprender a depositar fé naquilo que Deus diz, em vez de naquilo que ele sente, né? É a única maneira dele perseverar sempre na obediência, de ser constante no momento devocional e na oração, e em todos os outros elementos que constituem a vida vitoriosa. Se a gente for esperar sentir vontade de orar, de ler Bíblia, de jejuar, de ir para os cultos e de crescer espiritualmente, nós não vamos fazer isso nunca. Então a gente não faz isso porque é maravilhoso, é gostoso, mas isso tem que se tornar hábito. A nossa carne e a nossa vontade própria vai querer dar prioridade para outras coisas. Então, temos que aprender a fazer aquilo que é necessário, independente de sentir, né? Senão você começa a ler a Bíblia, os olhos já começam a fechar, você começa a abrir a boca,
né? E daqui a pouco você já larga, não vou ler porque eu quero ler para entender. E aí depois, toda vez que você pega, você começa a abrir a boca e fechar os olhos, você nunca vai ler, porque toda vez que você vai ler dá sono. Você ainda não descobriu que tem alguém armando para você não ler Bíblia. Toda vez que você fecha no quarto para orar, o celular toca, o telefone lá fora chama, alguém bate na porta, aí você lembra que tem que pagar a conta de luz, aí depois você lembra que não anotou aquele negócio e já foi. Então nós sempre vamos ser testados, tentados, para não cultivar esses bons hábitos e boas disciplinas espirituais. Então esteja preparado e faça o que é necessário e não o que você sente. Inclusive em relação à leitura da Bíblia, a oração e a prática devocional, é necessário você fazer isso por disciplina. Eu, por exemplo, depois de 40, estou indo para 45, 46 anos de cristão, eu tenho uma boa cultura devocional, mas eu diariamente, eu sento para ler a minha Bíblia e não levanto enquanto não termino o que eu determinei que é a minha porção diária. Se eu não fizer isso nos momentos adequados, dificilmente eu consigo depois. Se eu não separar um momento, hoje, por exemplo, agora eu já estou até tirando proveito da tecnologia. Meu celular toca na hora que eu determinei que é minha hora de oração. Eu paro tudo e vou orar, mesmo que eu esteja abarrotado de serviço. Se eu não fizer isso, eu acabo fazendo tudo que um pastor precisa fazer, menos orar, menos ler Bíblia. Então você precisa exercitar disciplina para esses hábitos se formar na sua vida como novo convertido. E os membros da igreja precisam enfatizar isso, que tem que se formar o hábito. Depois se torna quase que automático, tá bom? Então, se a gente for fazer só o que a gente sente, não vamos muito longe nisso, né? Ele deve aprender a confiar na palavra de Deus, sabendo que ela contém as soluções para os problemas, e obedecer sempre às orientações dela, né? Quer tenha vontade ou não, né? Este é o único meio de sua fé resistir nos momentos de grandes provações, quando as emoções são negativas, né? Essa lição, né, tem que ser enfatizada continuamente. A gente não faz essas práticas porque é maravilhoso, é gostoso e eu já faço até sem perceber. Não, tem que ter disciplina. E diariamente somos tentados a fugir dessa disciplina, né? Então, tem que ser enfatizada continuamente durante todo o trabalho de aconselhamento do novo convertido e acompanhado depois. E aqui nós podemos salientar Colossenses 2,6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, né? Na nova versão transformadora. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Nós aceitamos a Cristo pela fé. Então vamos continuar a vida cristã pela fé. Amém? As tarefas da última lição: verificar as anotações devocionais, né? E por que terminamos esse material, não significa que o discipulado acabou, ou o aconselhamento. Pelo contrário, nós vamos mudar de material, né? Mas vamos continuar o trabalho de acompanhamento. Certificar-se de como ele está na integração na igreja. Se ele está na sua igreja, você está vendo e acompanhando. Se por acaso ele não está frequentando a sua igreja, e por acaso você ainda está continuando o material com ele, você tem que saber como é que ele está lá na igreja, na congregação que ele escolheu seguir. E certificar-se de que a leitura bíblica já se tornou um hábito regular na vida dele, né? Se a gente lê a média de 4 capítulos por dia da Bíblia, em um ano você lê a Bíblia inteirinha. E para isso você não gasta mais que 20 ou 30 minutos. É um hábito. Você senta e lê 4 capítulos todos os dias. Ao final do ano você terminou de ler a Bíblia. Se você não formar o hábito e se disciplinar, vai complicar, né? E não vai criar o hábito. E também saber se ele está disposto a continuar o processo de discipulado e crescimento espiritual, né? E não deixar parar por aqui.
Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer a gente ministrar essas aulas de aconselhamento. Elas são muito importantes. Se você pegar uma pessoa que aceitou a Cristo agora, você vai ver que ao final dessas 10 aulas, se ele seguiu direitinho, o crescimento dele é extraordinariamente diferente de um outro que apenas se converteu e está lá no meio da congregação junto com vocês. Pode testar isso que eu já fiz e sei que é verdade. Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra e preparando as pessoas para discipularem e serem discipuladas. E agradecemos a promessa e a certeza que nós podemos ter uma vida verdadeiramente vitoriosa por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Nós abençoamos cada família, cada pessoa, e que o ministério delas sejam frutíferos e abençoadores todos os dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito Santo acompanhem a todos nós, todos os dias. E à noite a gente tem a live de adoração e de pregação da palavra. Deus os abençoe.